Olá, meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Geografia dessa semana e na nossa aula de hoje nós vamos iniciar fazendo a correção das fichinhas de atividades que a tia pediu na semana passada, tá bom? São as fichinhas da página 97 até a página 100, então acompanhe a correção agora, vamos lá? Então, gente, a primeira questão dessas fichinhas de atividade pedia para que vocês desenhassem nesse espaço como é o trabalho no campo, não é? E na segunda questão, vocês vão ver circular no desenho que vocês produziram as características do campo. Já na terceira questão, vocês vão citar as principais atividades desenvolvidas no campo. Então, quais são as principais atividades desenvolvidas no campo, gente? Presta atenção. É o cultivo de alimentos, a criação de animais, a produção de matérias-primas, não é? E na quarta questão, a gente vai marcar um xizinho aí sobre o campo e com base nessa imagem, a gente vai marcar um X na afirmação correta. Então, letra A. Diferentemente da cidade, o campo possui menos vegetação? Não, né, gente? Ele possui mais vegetação. Então, essa aqui já descarta. As casas ficam mais próximas umas das outras, como na cidade? Não, elas ficam mais distantes, né? E a letra C, a população do campo é menor do que a população que vive na cidade. Exato. Então, aí vai marcar um xizinho na letra C. Já na próxima fichinha de atividades, na primeira questão, vocês também vão marcar um X nas afirmativas corretas. Então, primeiro, o trabalho é realizado sobre o campo, tá? O trabalho é realizado em horário pré-definido, conhecido como expediente? Não, isso aqui acontece na cidade, não no campo. Letra B, a atividade de trabalho ocorre durante o dia com aproveitamento da luz do sol? Sim, nós vimos isso, não é? Letra B. Condições meteorológicas adversas, como chuvas torrenciais, podem impedir a realização do trabalho? Sim, também, não é, gente? A gente viu isso aqui também. Letra D. A maior parte dos trabalhadores desenvolve suas atividades em ambientes cobertos e com luz artificial? Não é? Letra E. Em alguns casos, a maior parte do que é produzida é destinada para abastecer a família? Sim. E letra F, algumas pessoas prestam trabalho temporário, também sim. Já na segunda questão, ele pede para que a gente leia com atenção esse texto, não é? E responda aos questionamentos que seguem. Olha só, ele diz assim, ó, lá na próxima página. Na sua opinião, em que fator foi primordial para o avanço da agropecuária brasileira? Então, o que aconteceu para que a agropecuária avançasse no Brasil? Então, aí vocês vão colocar a percepção de vocês, não é? Já na terceira questão, vocês vão explicar com as palavras de vocês como os dois recursos mostrados a seguir nessas imagens auxiliam o produtor rural no desenvolvimento de suas atividades econômicas. Então, primeiro aí eu vejo um trator, não é? Então, aí, gente, a gente percebe que o trator, ele tem a força para realizar o trabalho, de muitas pessoas, ao invés de muitas pessoas, o trator realiza em menos tempo, não é? E também na segunda imagem aí, em relação aos cientistas, esses estudos que cientistas desenvolvem, eles ajudam a descoberta de novas substâncias que aumentam a produtividade no campo. Já na quarta questão, ele diz assim, ó, sobre o volume de produção agropecuária brasileira, responda as questões a seguir. Letra A. Quais fatores levaram o Brasil à posição de destaque na produção agropecuária mundial? Então, o que levou ele a chegar em destaque na produção agropecuária? Foi a grande área territorial, gente. O Brasil possui uma grande área territorial. Além disso, o clima quente, com umidade abundante em quase todo o país, a disponibilidade de água também, o desenvolvimento tecnológico e a força de trabalho. E na letra B, ele pergunta, cite 2 produtos agrícolas em cuja produção o Brasil é um dos maiores do mundo. Então, eu tenho aqui a produção de frango, a produção de soja, de açúcar também, tá? Então, gente, agora que nós já corrigimos a fichinha de atividades, nós vamos falar um pouquinho agora sobre os produtos do campo, a tecnologia a favor da agricultura e os volumes de produção. São atividades econômicas desenvolvidas no campo, certo? Esse conteúdo aí estão entre as páginas 180 a 183. Então, logo no comecinho da página 180, ele pede para que vocês observem essa imagem
E digam, não é? Vocês conseguem identificar na imagem quais produtos vieram do campo? Então, existem os produtos industrializados e os produtos in natura, que são aqueles alimentos que são consumidos da forma como são produzidos no campo. Tá? Então, eu posso aqui citar como exemplo de produto in natura uma fruta, um abacaxi, uma laranja, uma banana, tá? São produtos que são consumidos assim naturalmente. E também tem um produto industrializado, como por exemplo aqui a aveia, a farinha de aveia. Ela é passada por um processo industrializado para chegar até aqui, mesmo sendo produto de origem vegetal, tá? Então, existem esses dois tipos de produção aí. Mas nós sabemos que na nossa alimentação estão aí várias coisas que às vezes a gente olha para o produto industrializado e não sabe se tem relação com o campo, tá? Mas a sua matéria-prima, ou seja, o produto que é utilizado para fazer aquele outro, vem de origem do campo, tá certo? Então tá aí a importância das atividades que são desenvolvidas no campo para a nossa alimentação, não é? Então, a primeira atividade que vocês têm aí é essa de olho no local. É onde vocês irão pesquisar na casa de vocês 2 produtos que tiveram origem no campo e completar o quadro a seguir. Então, vocês vão colocar o nome do produto, dizer se ele está em forma industrializada ou in natura, dizer se é de origem animal ou vegetal, dizer o uso, se é na alimentação ou na utilidade, para fazer alguma coisa. E em seguida, um pouquinho mais na frente, ele vai mostrar a tecnologia a favor da agricultura. Então, como vocês sabem, gente, antigamente, a maioria das pessoas moravam no campo, porque lá tinham muitas oportunidades de emprego. Só que depois que começou a criar equipamentos tecnológicos, como trator, a colheitadeira, tem máquinas, por exemplo, que colocam a semente lá na covinha de areia. Então, hoje existe uma tecnologia muito grande que substitui a mão de obra humana. Então, por isso que as pessoas passaram a viver mais na cidade. Isso foi conhecido como êxodo rural. Então, as pessoas deixaram o campo para viver na cidade em busca de melhores condições de vida, de emprego. Por quê? Porque no campo estava começando a entrar o processo de industrialização, ou seja, as máquinas estavam substituindo o trabalho do campo, o trabalho que 6 trabalhadores faziam, uma máquina faz sozinha e mais rápido, não é? Então, vamos observar agora esses 2 gráficos que a página 181 traz para a gente. Vamos lá? Então, olha só, gente. Nesse gráfico aí, a gente pode observar que houve um aumento do uso da tecnologia na produção brasileira, não é? Então, isso aconteceu graças ao avanço da tecnologia. A produtividade brasileira ela vem crescendo todos os anos, ano a ano. Então, aí vem as pesquisas realizadas, tá? E o aumento dessa produção. Já nesse próximo gráfico que vocês têm aí embaixo, ele mostra o Brasil quanto à sua produtividade agrícola, com base em 100. Então, vamos lá observar. A gente pode ver aí que a partir da década de 90 que começou esse grande avanço aí, não é? Essa grande produtividade. Então, gente, como vocês puderam observar aí, né, a tecnologia, os recursos tecnológicos, eles vêm dizendo aqui embaixo, que eles começaram a ser utilizados no campo a partir de 1970, né? E ele traz um questionamento aí na página 182. Olha só o que ele diz. Você sabia que o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de alimento do mundo? E aí, vocês sabiam disso? Exportadores, gente, é quando a gente envia algo do Brasil para outros países, tá certo? Mas o que faz do Brasil um grande produtor de alimentos? E aí? São diversos fatores que vocês vão acompanhar agora. Observem também esses 2 gráficos que ele traz aí na página 182. Vamos lá? Olha só, gente, vamos reconhecer agora alguns fatores que faz com que o Brasil seja considerado hoje um dos maiores exportadores de alimentos. Então, primeiro, tamanho do território, o predomínio do clima quente e úmido, a disponibilidade de água, o desenvolvimento tecnológico e também a força de trabalho. Logo abaixo, vocês vão ver aí nesses 2 gráficos que mostra a participação do Brasil na produção de 2 principais produtos, que é a carne de frango e a soja. Tá? Então, esses produtos eles são exportados para diversos países do mundo, como Estados Unidos, China, Índia, Rússia. Então, o que cada um deles, a participação mundial de cada um deles, não é? Então, quem exporta mais, não é? Então, a gente vê que o Brasil se destaca como um dos que mais exporta esses 2 tipos de produtos, a carne de frango e a soja.
Então, nós podemos perceber aí que o campo é um espaço muito importante para o nosso dia a dia, onde muitas pessoas desenvolvem suas atividades em um ritmo que acompanha a natureza, mas também buscam, nos avanços da tecnologia, a maneira de melhorar esses processos produtivos, não é, gente? Então, turma, agora que nós já observamos aí esse conteúdo, nós vamos realizar a atividade da página 183. Para isso, eu convido vocês agora a pausar essa videoaula, tentar fazer sozinho essas duas questões da página 183 e em seguida vocês dão play na aula novamente e conferem as respostas, tá bom? Então vamos lá! E aí, gente, fizeram? Então vamos lá acompanhar. A primeira questão, ele pede para que a gente observe essas duas imagens aí e responda na letra A. Qual imagem representa o campo, gente? A primeira, não é? Essa imagem aqui do lado esquerdo representa o campo. Por quê? Porque há menos construções do que na outra imagem, não é? Letra B. Explique por que não podemos dizer que no campo vivem mais pessoas do que na cidade e como podemos observar isso pelas imagens. Olha só. No campo, as propriedades são maiores, as casas são mais distantes e há menos vagas de emprego, não é? Já na segunda questão, ele diz o seguinte: o Brasil é considerado um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo. Assinale a alternativa que apresenta um motivo para isso. Então, qual o motivo? Pouco uso da tecnologia? Não, nós vemos que há muito uso da tecnologia. Clima quente e seco? Não, não é? Tamanho do território? Falta de mão de obra? Então, que a alternativa representa um motivo para isso? O que é que vocês acham? Então, aí, um dos motivos para isso vai ser o tamanho do território, não é? E aí, gente, por hoje é só, a gente termina a nossa aula. Não esquece que tem como na aula atividade de geografia, tem a atividade da fichinha 3 para vocês fazerem, tá certo? Fichinha 3 está aí nas páginas 101 até a página 102. Então, turma, um grande beijo e até a nossa próxima aula. E não esquece de mandar foto das atividades, tá bom? Tchauzinho!